Graça e paz, amados, da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo ressuscitado. Nesta tarde do dia 21 de fevereiro de 2023, são exatamente 14 horas e 47 minutos. Nesta tarde eu venho falar a respeito de uma passagem bíblica, a qual todos nós conhecemos, que fala sobre a vinda do Filho do Homem nos dias de Noé. Que a Bíblia diz assim, que a vinda do Filho do Homem será que nem nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, e de repente veio o dilúvio e destruiu a todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero dizer que nessa passagem, muitos pregam que esse dia irá acontecer futuramente. Que há quase 2000 anos vem se pregando que esse dia ainda vai acontecer, que o dia do Filho do Homem, quer dizer, a vinda de Jesus, será que nem nos dias de Noé, né? Que eles estavam ali, todos nós conhecemos a história de Noé, eu não vou entrar nesse caso agora, porque não é o foco nosso nessa tarde. Nosso foco é a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus e a consumação dos séculos. Então estava ali, Jesus conversando ali e falando sobre o dia da sua vinda, o dia dos acontecimentos finais, o dia do juízo de Deus. Da mesma forma que aconteceu o juízo ali nos dias de Noé, quando Noé construiu aquela arca, que Deus mandou que Noé construísse uma arca, que ele iria mandar um dilúvio, né? E queria chover muito e destruiria todo aquele povo. E Noé falando com aquele povo que estava construindo a arca, porque Deus mandou construir uma arca que iria chover, queria cair um dilúvio, e aquele povo zombava de Noé e não acreditava naquilo que Noé estava falando. Nos mesmos dias de Jesus aconteceu a mesma coisa. João Batista, ele veio abrindo o caminho, preparando o caminho do Senhor, né? Voz do que clama no deserto, e falando, né? Arrependei-vos, né? Crede no Evangelho que está próximo, o reino de Deus está próximo. E Jesus também continuou, porque João Batista havia preparado o caminho de Jesus. Jesus continuou pregoando o reino de Deus para aquele povo, e aquele povo não deram ouvidos ao Senhor. E o que aconteceu, né? Tudo que nós sabemos que aconteceu. Então, a gente vai falar, pô, mas será que é nos dias de hoje? É para os nossos dias isso aí? Essa vinda do Filho do Homem, que nem nos dias de Noé? Ou já foi, ou já aconteceu, é para aqueles dias, para aquela geração. Não é verdade? Porque Jesus, ele estava falando para aquele povo, naquele tempo. E Noé, quando falou a respeito da arca para aquele povo ali, ele estava falando para aquela geração, seus contemporâneos. Não iria demorar 2000 anos, né, para acontecer o dilúvio, quando Noé falou para aquele povo, olha, vai acontecer um dilúvio, vamos se preparar. Não demorou 2000 anos, foi naquela geração de Noé. Da mesma maneira, quando Jesus falou ali que a sua vinda seria que nem nos dias de Noé, ele estava falando para aquela geração, que a vinda dele seria já para aquela geração, como foi nos dias de Noé, né, que o dilúvio já veio para a geração de Noé. A vinda de Jesus já seria para aquela geração, aqueles acontecimentos, aquele juízo que iria acontecer sobre os judeus ali, no tempo de Jesus, seria o mesmo juízo que aconteceu com as pessoas ali na época de Noé. E o juízo aconteceu realmente, né? Segundo o historiador Flávio Joséfo, segundo as histórias, o relato histórico de Flávio Joséfo, né? O juízo de Deus foi em 70 DC, quando o exército romano, liderado pelo general Tito, invadiu Jerusalém, destruiu toda Jerusalém, destruiu o templo, né? E muitas pessoas, milhares de pessoas foram mortas, milhares de judeus foram mortos. Ali foi a grande tribulação, ali foi o juízo de Deus. Ali foi a vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém, em juízo contra aquele povo, sobre aquela terra, aquela época, aquele aion. Então, esse fato, que nos dias, a vinda do Filho do Homem será que nos dias de Noé, verdadeiramente aconteceu já, né? Não vai acontecer mais, porque já aconteceu, porque foi nos dias de Jesus, foi nos dias, a geração de Jesus, naquela geração, 40 anos aproximadamente depois que Jesus falou isso aí, aconteceu o juízo, né? Foi em 70.
Isso aí foi por volta do ano 30, ano 33, que Jesus falou sobre esse acontecimento, e foi em 70, justamente 40 anos depois, que é o tempo de uma geração. São 40 anos. E foi exatamente 40 anos depois que Jesus, né, disse que a sua vinda seria aqui nos dias de Noé. Foi o fato que aconteceu em 70. Jerusalém foi invadida, caiu a queda do templo em Jerusalém, né, e ali houve o juízo de Deus contra aquela nação, contra a nação de Israel e contra aquelas pessoas que ali viviam, né? Começando ali uma nova aliança, começando a partir dali um novo pacto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nesta tarde, esta palavra que eu tenho para vocês. Você que gostou, dê o seu joinha aí, compartilhe, deixe seu comentário. O que você acha? Que a vinda do Filho do Homem, será que foi nos dias de Noé, que nem nos dias de Noé, ela já aconteceu ou para você vai acontecer? Comente aí embaixo, né? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, né? Ajuda o nosso canal a estar crescendo aí, para nós estamos apregoando a palavra do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.